Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Decodificando o Sistema e hoje vamos ver o que acontece na Venezuela. A situação na Venezuela atualmente é crítica. Há uma crise econômica, moral e até humanitária. Mas como ela chegou nessa situação? Como um dos países com melhor economia e estabilidade na América Latina caiu nesta distopia? É isso que vamos ver agora. Particularmente, tenho uma relação íntima com este tema, pois de fato sou da Venezuela e pude ter conhecimento de fontes primárias e contato com feitos sem nenhuma distorção de sensacionalistas e demais. Além disso, estudo já há bastante tempo a geopolítica, história e macroeconomia da Venezuela. Este vídeo nada mais é do que o resultado de longos estudos, pesquisas e experiências que ao longo dos anos acumulei. Para entender este contexto, precisamos voltar para o passado, exatamente 1958, onde se inicia o Pacto de Punto Fijo entre os três maiores partidos da Venezuela, o Acción Democrática, de centro-esquerda, a União Republicana Democrática, de centro, e o COPEI, de centro-direita. O objetivo do pacto era que estes partidos respeitassem o resultado das eleições, visando a paz e a estabilidade política, logo após a ditadura de Marcos Andrés Pérez Jiménez. O Partido Comunista decidiu não firmar o acordo e a participação da União Republicana Democrática, a URD, durou até 1962, quando saiu após discordar de maneira contínua do governo Bittencourt e, sobretudo, pela petição do então presidente para expulsar Cuba da Organização de Estados Americanos. O partido se reduziu basicamente a uma pequena força guerrilheira contra o governo Bittencourt. Os únicos beneficiados que respeitaram o acordo a cada 5 anos foram a Acción Democrática e o COPEI, que até os anos 90 tiveram uma hegemonia nos poderes. Neste período, ocorreram os 2 mandatos do Carlos Andrés Pérez, onde a Venezuela teve seu apogeu econômico no primeiro e muitos escândalos envolvendo corrupção no segundo. E isto acabou indignando as massas, trazendo uma histeria coletiva que iria por fim ter sua voz ativa nos 90. Aqui temos a tentativa de golpe militar sobre a liderança de Hugo Rafael Chávez Frías. Neste, o militar ganha popularidade pela sua eloquência e identificação imediata com a indignação das massas venezuelanas. Aproveitando agora sua popularidade, Chávez resolveu se candidatar à presidência da República, tomando vias mais democráticas. Este discursou a favor de medidas populistas, mas também se dizia a favor da propriedade privada, com um plano econômico supostamente entre keynesiano e liberal. Usando o que hoje claramente vemos como demagogia, a indignação da população com o monopólio de poderes e corrupção, Chávez ganha as eleições. Aos poucos, seu discurso centrista caiu por água abaixo, com expropriações de empresas privadas e edifícios residenciais. Em vez de criar um voucher para alimentação como o Bolsa Família no Brasil, criou uma rede de produtos e supermercados estatal, que era bastante aberta no começo, mas depois passou a vender uma certa quantia de alimentos por pessoa. Chávez fechou e expropriou emissoras de televisão, acusando-as de atitudes antirrevolucionárias. Os canais que não se subjugaram acabaram saindo do país. Os protestos da oposição, que vinham crescendo a cada ano, eram recebidos com cada vez mais violência pelo Estado. Presos e torturados políticos eram cada vez mais comuns. A crise econômica aumentava e também a dívida com a China, entre outros países. O governo foi perdendo poder aquisitivo e acabou ficando criativo, ao ponto de fazer um narco-estado para poder financiar sobretudo os militares. Esta operação já vem sendo investigada pelos Estados Unidos e, segundo ex-traficantes, militares e outras fontes, Diosdado Cabello, o ex-presidente da Câmara, seria o líder do tráfico estatal. No governo Chávez, aconteceram 3 fatores para explicar a crise. O primeiro seria a impressão e gasto excessivo de dinheiro com políticas expansionistas e populistas, causando a desvalorização da moeda, criando assim uma crise keynesiana.
O segundo seria o protecionismo econômico, que por princípios ideológicos excluía muitos países de direita, europeus e norte-americanos, de várias negociações venezuelanas, valorizando os aliados ideológicos e o mercado regional na América do Sul. Isto criou princípios de guerras econômicas passivas e limitações para os venezuelanos na hora de escolherem seus produtos. E o terceiro foi a terrível doença holandesa, que é o fato de concentrar toda a economia num único bem, petróleo, e se tornar extremamente dependente deste. Mas, sem diversificação de investimentos, quando o preço do barril de petróleo cai no mercado internacional, toda a economia desaba. Juntando estes itens, é fácil prever uma crise, e isto somado ao totalitarismo, corrupção e má administração, fizeram com que a população se indignasse e odiasse cada vez mais o chavismo. Sabendo disto, o governo aumentou o salário dos militares com base no dinheiro do tráfico de drogas, para receber o apoio total deles. Foram tomadas medidas para desarmar a população para melhor controle de massas. A Constituição acabou sendo violada e mudada várias vezes para facilitar o controle do poder. Ações violentas aconteciam dentro e fora do cenário político, desde o espancamento e tortura de opositores até a repressão severa a manifestantes. O salário mínimo aumentava a níveis absurdos por cima da inflação, o que acabou empobrecendo gradualmente o venezuelano, que cada vez precisava de mais dinheiro para comer numa inflação descontrolada. Os preços foram tabelados, mas isto só criou mais impasses para o venezuelano comprar e vender comida. Logo, criou-se um mercado negro baseado na falta de alimentos. Assim mesmo, aconteceu com os dólares. O governo tabelou um preço inexistente ao mercado e restringiu muito a compra da moeda. Logo, também criou-se um mercado paralelo. Enfim, em 2013 morre Hugo Chávez, mas não sem tentar intimidar a oposição venezuelana. Não se alegrem muito com minha morte, porque já está tudo preparado caso isto aconteça, disse ele numa cadeia nacional antes de morrer. Nicolás Maduro assume o governo e derrota a Enrique Capriles nas eleições, mas com denúncias de membros do CNE e do próprio povo venezuelano por fraude. Cabe destacar o nervosismo da Tibisay Lucena, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, que repetiu palavras, tossiu e gaguejou antes da contagem final dos votos, onde o Capriles se mostrava em ampla vantagem numérica. Vamos a dar este boletim parcial de totalização. Proclamación a todos ellos que definitivamente son irreversibles o no adjudicables. La circunscripción número 1. En las listas queda solamente... Por isto, a ONU insiste em vigiar as eleições venezuelanas para evitar fraudes. Maduro se planejou com uma equipe técnica ainda mais amadora do que a do seu predecessor, com ministros que não tinham a mínima formação em suas áreas, e sem o carisma e conhecimento de Chávez, a popularidade do chavismo caiu quase em igual proporção à economia do país. Este chegou a ameaçar a população dizendo que se ele não fosse apoiado nas urnas, deixaria de seguir o plano das Petrocasas, casas feitas de PVC, que abrigaram muitas famílias carentes. A estratégia de conquistar o mais pobre através de populismo deixou de dar seus frutos, e para o Maduro, ameaças eram uma mensagem mais direta e barata. Continuando com o plano econômico chavista, mas de uma maneira menos inteligente ainda, o governo conseguiu deixar já, em 2017, uma inflação de 1,5 milhão ao ano. E isto, claro, antes do famoso embargo americano, que visa cobrar a dívida e pressionar o governo a sair. Mas este achou novas maneiras de burlar estes embargos. Para poder comercializar petróleo, Venezuela transfere o produto para navios cubanos e estes, posteriormente, o vendem a aliados ideológicos. No governo Maduro, militantes, protestantes e opositores foram espancados, torturados e até mortos, como é o caso da agressão contra Maria Corina Machado, a tortura e encarceramento do deputado Juan Requesens e a execução de Oscar Pérez, que foi assassinado com um tiro na cabeça, mesmo tendo se rendido perante as forças militares bolivarianas. Estamos negociando para entregar porque aquí hay gente inocente, hay civiles y ellos no quieren. Nos quieren matar literalmente. Venezuela no quiere que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir.
Fuerza. A resposta da população venezuelana foi uma reação direta perante uma ditadura que promove uma distopia, vendendo-a como utopia, e, acima de tudo, uma resposta a uma tirania cínica. E o cinismo do governo Maduro já passou dos limites há muito tempo. Para desconstruir a falácia clássica do plano americano para roubar petróleo venezuelano, precisamos entender o seguinte: a Venezuela nunca esteve entre os maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos, e estes são autossustentáveis e pioneiros em técnicas de extração petrolífera. Além do mais, apenas 40% do petróleo americano vem de fora, e os principais fornecedores são Canadá, em primeiro lugar, Arábia Saudita e México. Também precisamos entender os planos socioeconômicos que o mercado tem estudado e feito a longo prazo. A indústria está se mobilizando para conceber um futuro sem petróleo, já que este pode acabar no planeta em aproximadamente 40 anos. Na Europa, por exemplo, já há planos ativos para estabelecer o carro elétrico como padrão, e já podemos ver estes se tornando cada vez mais populares entre os europeus. Isto também explica a queda no preço no barril de petróleo. E além dos fatores citados, não é preciso dizer que o mercado é bastante dinâmico. Considerando isto, a invasão de uma potência para tomar petróleo venezuelano é bastante tola e cara. E claramente o invasor não irá usufruir os frutos a longo prazo, fazendo com que este seja descapitalizado e desmoralizado por nada objetivamente. Obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo. Muito obrigado.